O jogo do Mortal Kombat 1 mal lançou e já houve diversas revelações de personagens, modos e principalmente sobre a sua história. Mas será que não revelaram coisas demais? Será que essas revelações não deram alguns indícios de que o jogo poderá ser uma decepção? E por quê? E para quem? Veremos tudo isso depois da vinheta. O meu nome é Tom, sou professor e aluno da vida. No vídeo de hoje nós iremos analisar como Mortal Kombat 1 pode ser um jogo que poderá decepcionar o público casual. Isto é, para as pessoas que não se preocupam em dominar as técnicas de jogo de cada personagem, e sim com um fator diversão, como gameplay despretensioso, com os modos de jogo e com a sua história, pois nem todo gamer é um jogador casual, não é mesmo? Porém, durante as revelações sobre o gameplay, os seus modos de jogo e história, mostrou-se alguns sinais de que poderá haver possíveis decepções nesse jogo. Bom, nós iremos analisar 3 hipóteses separadas nesse vídeo. Enfim, sem mais delongas, começaremos com a possível e provável primeira decepção: os personagens cameos. Os personagens cameos são sim uma boa ideia, uma forma de revitalizar a gameplay e de trazer novas possibilidades de combos e até mesmo trazer reviravoltas durante as partidas. Mas então, por que isso trará decepção? Porque foi revelado que nem todo personagem cameo será jogado. Então imagine, por exemplo, que você goste muito da Frost ou do Motaro, mas eles estão apenas disponíveis como personagens cameos. Ou talvez a Sonya, o Jax, ou até mesmo o Kano, que são personagens históricos da franquia, disponíveis apenas como suporte. Para o jogador hardcore não faz diferença, pois eles serão vistos apenas como golpes ou extensões de combos. Mas e para o jogador casual? Não fará sentido esses personagens não serem jogáveis, ou pior de tudo que poderá acontecer, é que esses personagens cameos poderão ser disponibilizados futuramente, mas por meio de DLCs pagas. Veja, o jogo em si já é caro, com seus 250 a 500 reais. Ainda ter que no futuro pagar mais ainda por personagens que já estão no jogo, mas que não poderão ser jogáveis como os principais. Essa é a minha primeira hipótese pela qual o jogo poderá ser uma decepção. Agora vamos à segunda hipótese pelo qual o jogo poderá ser uma decepção: os seus modos de jogo, Live as a Service ou o Grinding. Para quem não sabe o que é grinding, eu digo, é aquilo que você faz toda semana de segunda a sábado. Sim, trabalho. Está certo que quem é fã de RPG das antigas como eu, já está acostumado com essas coisas. Mas atualmente nós sabemos que isso é usado à exaustão, literalmente, a fim de manter o jogador o máximo de tempo preso no jogo. Com isso, o jogador acaba comprando mais skins e afins. Essa é a estratégia. Porém, como o jogador fica cansado, entediado e quebrado financeiramente. Então, o que me faz dizer que isso tudo poderá acontecer, hein? O modo Invasion. Foi revelado pelo próprio Ed Boon que esse modo será a fusão das Torres do Tempo e da Cripta. Bom, para quem não sabe, tanto a Cripta quanto as Torres do Tempo sofreram diversas críticas no lançamento do Mortal Kombat 11. Com as Torres do Tempo sendo absurdamente dificílimas e roubadas, a fim de induzir o jogador a pagar com seu dinheiro as skins, ao invés de obter no próprio jogo. E a Cripta foi criticada por ser nada mais nada menos do que um caça-níquel disfarçado, uma vez que você terá que jogar muito, mas muito mesmo para tentar ver se você irá conseguir ou não aquela skin que você queria. Portanto, quando o modo Invasion foi mostrado, era aquilo mesmo. A Warner não aprendeu nada com os erros. Um modo chato, entediante, que servirá apenas pelo mesmo propósito das Torres do Tempo e da Cripta: te entediar e te forçar a gastar o seu dinheiro. Então essa foi a segunda hipótese pela qual o jogo poderá ser uma decepção.
Agora vamos para a terceira e última hipótese, pela qual o jogo poderá ser uma decepção: a sua história. Bom, eu não sou nenhum crítico de cinema, mas é inegável que houve muito marketing a respeito de sua história, como por exemplo dizer que é um novo recomeço, um reboot, pintar o background, o pano de fundo em branco para simbolizar o desconhecido, que agora tudo poderá acontecer, e que até mesmo Ed Boon dizer que o final será bombástico. Bom, isso tudo pode até acontecer, ou não. Tipo, o final pode até ser bombástico, mas pelo que foi revelado e pelo que está sendo revelado, o jogo infelizmente está caminhando para o mais do mesmo. Está sendo previsível e não está sendo criativo ou buscando tomar riscos. Como assim? Houve muitas hipóteses de que o Liu Kang poderá ser o vilão do jogo. Mas pelo que mostra, a crônica voltou, e nos vazamentos de alguns trailers, o Liu Kang junto com a Li Mei terão que impedir os planos do Shang Tsung. O Bi-Han, o primeiro Sub-Zero, vai fazer besteira, como sempre, e possivelmente vai voltar a ser o Noob Saibot. O Liu Kang escolheu Raiden como seu campeão, pois irá passar todos os seus poderes de Deus para ele novamente. A Mileena irá ser infectada e se tornará maluca como sempre. A Kitana irá se aliar com a consuleza Jade. O Kenshin irá ficar cego. O General Shao ou Shao Kahn e a Sindel irão aprontar de novo. O Shang Tsung poderá ser mal de novo ou não. O Liu Kang poderá perder dessa vez. Mas tudo isso que eu disse é porque eu já joguei o jogo? Não, simplesmente deduzi por meio de tudo aquilo que está sendo revelado até então. Então me diga, cadê o recomeço? Cadê a tela em branco? Cadê tudo que pode acontecer agora? Isso é mais o mesmo. Isso é jogar safe, jogar no seguro, safe zone. Portanto, por todos esses motivos e outros, o jogo poderá decepcionar os jogadores casuais. Bom, mas você concorda? Você discorda? Bom, deixa aqui nos comentários. Se é inscrito, deixe o seu like. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, por favor. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau.